Hoje eu gostaria de falar sobre a lei de Stevin. Basicamente, com ela eu consigo dizer qual que vai ser a pressão que a água vai executar, por exemplo, no fundo do copo. Entretanto, antes de eu pensar na própria lei de Stevin, é importante eu conhecer o conceito de pressão. Então, pressão, na verdade, é o quê? É a razão entre a força e a área, ou seja, é o como essa força se distribui ao longo de uma área. Vamos pegar um exemplo? Eu tenho essa seringa. Quando eu abro essa seringa, eu vejo que eu tenho esse êmbolo aqui, ó, que vai ter essa área circular. Se eu, por exemplo, apertar essa parte de baixo aqui, olha, e colocar justamente meu êmbolo aqui, quando eu apertar aqui, olha, eu digo que eu estou exercendo uma pressão sobre o gás. Por quê? Eu estou aplicando a força aqui por meio do meu dedo e distribuindo ao longo dessa área, que é a área do êmbolo. Qual é a consequência direta desse efeito da pressão? Se eu pegar essa laranja e tentar furar, por exemplo, com esse retângulozinho aqui, olha, vai ser difícil. Agora, se eu pegar a mesma laranja, pegar justamente essa pontinha aqui numa área absurdamente pequena e tentar furar, vai ser fácil, porque a pressão é gigantesca. Então, qual é a relação entre pressão e esse copo de água aqui? Então, por exemplo, toda essa coluna de água aqui, ela vai exercer uma pressão no fundo do copo. Então, todo esse peso, que é essa força-peso provocada por essa coluna de água aqui, vai ser distribuída nessa área que é a parte de baixo aqui do copo. Então, qual que é, enfim, essa relação entre a pressão do fundo do copo e a lei de Stevin? Então, a lei de Stevin vai falar para mim o seguinte, olha, se eu tenho um recipiente com líquido, a diferença de pressão entre esses dois pontos, causada pela gravidade por causa da distância entre esses dois pontos que eu estou chamando de altura, vai ser igual à densidade do líquido, valor da gravidade, altura, ou diferença de altura entre os dois líquidos. Então, vamos adaptar. Eu vou colocar um ponto aqui no fundo do copo e outro ponto na superfície. Então, o que vai ser justamente a minha pressão no fundo? A pressão no fundo vai ser a pressão atmosférica, ou seja, da atmosfera, da coluna do ar que está aqui em cima, mais a pressão de toda essa coluna de água que está justamente em cima do ponto B. Mas e aí, eu não posso falar que essa pressão atmosférica aqui é zero? Quando você ignora a pressão atmosférica, você está desprezando alguma coisa que está executando 10 toneladas, quase 10 toneladas justamente de massa distribuída ao longo de 1 metro quadrado. É muita coisa. Para você ter uma ideia de como a pressão atmosférica é poderosa, eu vou pegar esse frasquinho com água aqui, olha, botar um pouquinho de água aqui nas beiradas e vou pegar justamente essa folhinha de papel. E vou grudar aqui, olha. E aí o que eu vou fazer? Grudei aqui, isso não é colar, tá? Só está grudado, só para aumentar a aderência justamente entre as paredes e a folha. Ó, vou inverter. Olha só o que aconteceu. Desceu a folhinha aqui? Não. Por quê? Porque eu isolei a água aqui, olha, da pressão atmosférica e automaticamente a única pressão que está sendo exercida no papel é a pressão da folha da pressão da água. Automaticamente a pressão atmosférica segura justamente a folha de papel e não deixa ela cair. Ou seja, a pressão atmosférica é muito, muito superior à pressão que essa coluninha de água está exercendo. E aí, para mostrar o efeito da altura, no caso da coluna de água sobre a pressão no fundo, eu vou mostrar um experimento que eu mesmo fiz. Então eu tenho aqui um galão cheio de água e 2 furos feitos em alturas diferentes. Se você reparar o seguinte, olha, aqui em cima, esse furo ele tem uma coluna de água um pouco menor. Automaticamente a pressão vai ser menor, então ele vai ter justamente um alongamento aqui, olha, ele vai ter um alcance menor. Em contrapartida, esse furo de baixo aqui, ele tem uma coluna de água muito maior. Automaticamente ele vai ter um alcance maior aqui, então o jato vai chegar mais longe aqui, olha.